Buen día, muy bueno estar con ustedes acá. Peço desculpas por mi espanhol, mas será portunhol, vou esforçar-me para chegar mais perto da língua nacional. Del texto do Evangelho, convido todos para que nós possamos refletir sobre o tema: quem está com Jesus recebe e comparte bendições. Em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém. Todos nós já ouvimos ou usamos a expressão não foi, perdeu. É comum quando estamos ausentes, perdemos algo. O Evangelho de hoje revela cenário em torno de Jesus. Muita gente. Quem são estas pessoas? O que estão fazendo allá? ¿Dónde vieram? Quem los invitou? Foram os discípulos e uma multitud. 5.000 homens, mulheres, niños, 12, 15 miles. Donde conheceram a Jesucristo? Quem los falou? Volveremos a isto, mas primeiro reflexionamos sobre nossa relação com Jesucristo. Quanto nós outros sabemos sobre Jesus? Quanto conhecemos e valorizamos a obra de Jesucristo em la cruz? Que lugar ocupa Jesucristo e sua obra em nossas vidas? E a gente, as pessoas? Que valor damos às pessoas? Quanto nos importa saber quando alguém está indo em caminho em direção do inferno? Quanto nos importa quando percebemos que alguém de nossa casa ou de nosso círculo de amigos não se importa com Jesus Creio que o texto vai ajudar-nos a reflexionar sobre isto. O que estava se passando? O texto do Evangelho nos revela dia de informes. Uma reunião depois de regresso de la missão. Muita gente em la reunião. Jesus e os discípulos. Pero que onde vieram as miles pessoas? Quem los invitou? E necessitamos saber que missão foi esta, para podermos compreender de onde vieram estas pessoas. Havia 12 discípulos, e a missão que Jesus lhes deu está escrito em Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13, que pastor Maicon vai ler para nós. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Les dijo: cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de este lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdense el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad.
Los 12 salieron y iban predicando a la gente que se arrependiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La misión encomendada por Jesús era: a los discípulos les dio el poder para expulsar los espíritus malignos. Orientó a levar solamente o necessário. Quando ingresse em la cidade, quede-se. Se a gente não quer receber, empolva a sandália contra eles. Sencillo e com claridade. E o verso 12 relata o que hicieron. Anunciaram a todos que deviam arrepender-se de seus pecados. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, poniendo-lhes aceite em la cabeça. Repito, como hicieron o serviço? Anunciaram que todos deviam arrepender-se de seus pecados. E o que mais? Cuidaram de los enfermos, colocando aceite em suas cabeças. Em outras palavras, se les deu o poder para limpiar a área e expulsar os espíritos malignos. Les instruiu para relacionarem-se com as pessoas e viverem com elas, participando da vida e da casa de cada um. E a ordem de desempolvar a los que não querem a esta relação. Agora nós temos elementos para viajar e reflexionar sobre este texto. O poder foi dado por Jesus. A relação de la experiência com uns e com outros era a visão. A metodologia que usaram os discípulos foi anunciar o arrependimento. O arrependimento era echa fora os demônios, porque o diabo não vive onde há perdão. O perdão é divino. Donde Deus habita, o diabo retira-se. Sanaram os enfermos com aceite. O aceite aparece em la Bíblia como produto medicinal, pero que também é signo de bendição divina. Estas acciones se dieron en la convivencia, porque los discípulos se alojaban en casas de la gente. Para aquellos que no quisieran esta relación, la guía era sacudir el polvo contra ellos. Recordemos, esse trabalho foi realizado por 12 discípulos. Luego vem nosso texto, feliz dia de apresentação de informes. Devem haver contado muitos casos. Me imagino que foi divertido contar a Jesus tudo o que havia sucedido, porque quando o povo de Deus se relaciona com pessoas não cristianas e anuncia o perdão, a palavra não volve vazia. E o Espírito Santo hace as coisas que sucedem. Agora sabemos quem eram estas pessoas, de onde vieram. Provenieron de la relación establecida con las iglesias que vivían, con las personas que vivían en sus lugares. Estas eran las personas que querían escuchar más sobre Jesús. Miles de personas que convivieron con los discípulos compartiendo su vida. Personas liberadas de la incredulidad, de sofrimento social, corporal e espiritual. E agora foram escuchar o relato de Jesus e a conhecê-lo. Gratitud por haver recebido o perdão de Deus de seus pecados mediante a guia e a enseñança de los discípulos que los levaram ao arrependimento. Quando Jesus quiso descansar, queriam mais. Correram por el lago hacia para outro lado. Aqui está o milagre deste dia. Muita gente seguindo a Jesus.
Ao final da tarde, depois de um dia de pastoreio, Jesus havia lembrado a todos de que estavam com hambre. Todavia era necessário compartilhar uma comida. A pérdida do enfoque dos líderes se mostra. De repente, todos os informes e uma multitud que lá se ensinou perdeu o sentido. Parece que a missão ha terminado. Venceu o hambre e não há comida para todos. Não há dinheiro nem onde comprar comida. Solo se podem dar 5 panes e 2 pescados. Eu digo ao pastor e à liderança da igreja, não há comida para todos que vieram. Despedir a outros para que comprem no caminho foi a sugestão. Onde comprar? Onde comprar comida? Porque estavam através do lago, possivelmente onde Mateus 4:13 disse, terra de Zabulão, terra de Naftali, hacia o mar, ao outro lado do rio Jordão, Galileia, onde vivem os paganos. A salvação havia chegado ali, e a igreja queria terminar a atividade. Jesus guia, dá-os de comer. Pero ele sabe que a igreja sem Jesus não é nada. Jesus, então, põe-se a actuar. De maneira ordenada, em um clima de comunhão e convivência, ordena sentar-se em grupo com dignidade. Jesus não faz o trabalho solo. A igreja necessita trabalhar e distribuir de maneira justa, sem deixar de nadie fora, sem importar a razão que o levou a estar em este dia de relatório. E Jesus lo mostrou. Se pensas por ti mesmo, falta dinheiro, e solo tienes 5 panes e 2 pescados. Pero que se piensas em mim, Jesus, há para todos e há mais. Não deixes de trabalhar. Vivir com a gente, anunciar o arrependimento e o perdão, e curar suas heridas e dolores da vida. Esta foi a obra que os discípulos fizeram e que reuniu multidões para conhecer Jesus. Parece-me que esta é uma obra que não terminou. A igreja de nossos dias também necessita compartilhar sua vida, quedando-se com as pessoas e acolhendo em el reino. E estou muito feliz em este dia, porque este culto é um dia de acolhimento de 6 pessoas na comunhão da igreja cristiana e da igreja luterana. Ao final do dia, os discípulos se haviam olvidado disso. Trabalharam como se a missão fora um projeto de princípio, meio e fim. Mas Jesus demonstra que é um programa contínuo, onde sempre haverá novas demandas, novas oportunidades e novas necessidades. A igreja tem um papel de ser o vínculo entre as pessoas sem Jesus e o mesmo próprio Jesus. A igreja é o vínculo entre o mundo e Jesucristo. A missão não se detém. Se os discípulos se olvidaram, imagina-nos a igreja do século 21. Necessitamos ser conscientes de estar dispostos a relacionar-nos com os paganos, com as pessoas que não conhecem a Jesus, para guiar, ensinar, predicar o arrependimento e a salvação. E quando parece que lo hemos hecho todo, ainda faltará um tempo para quedar-se e tomar um cafecito e estabelecer uma comunhão ao redor da mesa. Às vezes vivemos com uma igreja como um fim em si mesmo, como se nós outros existíssemos para nós solamente. E, sem embargo, seremos salvos, porque a fé
nos salva. Pero la misión a la que hemos sido llamados es ser un instrumento para esvaziar el camino del inferno. E o diabo não se lo dá fácil a nadie. Quem é uma igreja e quem recebe o trabalho da igreja deve estar consciente. A igreja trabalha bajo del poder dado por Jesus. As pessoas que recebem esta obra acolhem, se relacionam, escutam e vivem o que recebem. E o que recebem de Jesucristo. E esta relação genera um desejo de esforçar-se por não perder-se nada. Correr baixo do sol caliente junto ao lago para estar com Jesus de outro lado do lago. E ao final do dia, quando todo estava muito bem, ainda recebe a bendição de um milagre para sair farto com a alimentação. Quem está com Jesus recebe poder por meio do Espírito Santo para permanecer em la fé. Quem está com Jesus é o instrumento de Deus para alejar o mal mediante o arrependimento e o perdão. Quem está com Jesus é alimentado por Ele, em corpo e alma, porque Jesus não despede nadie vazio. Quem está com Jesus está em missão. A missão passa vivendo juntos, participando da vida das pessoas, organizando as multitudes. A missão se desenvolve compartilhando pão e pescado, em acolhida e convivência, suministro de roupa e medicamento, orientação e ombro amistoso, oportunidade e formação, emprego e ingressos. Quem está com Jesus é uma bendição para a gente. Quem está com Jesus não perde nenhuma de suas bendições. Eres bendecido, eres uma bendição. Estás com Jesus, recebe e comparte as bendições de la salvação com todos. Amém.